que nos assistem. Muito prazer a todos e a todas. Uma boa noite às pessoas que nos assistem. Muito prazer a todas e a todos. Sou Fernando Fernandes, presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia. Eu tenho a honra, em nome do Corecon Bahia, de fazer a abertura da Semana do Economista 2021. Assim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gostaria também de saudar as universidades atuantes na Bahia, que têm contribuído com o anseio de tantas pessoas em se formarem em economia. Ciência essa que, além de se caracterizar como um pilar para o desenvolvimento socioeconômico do país, também tem descoberto aplicações estratégicas na esfera da quarta revolução industrial, representada pela digitalização no âmbito do processo produtivo. São essas as universidades: Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e a Universidade Salvador, Unifax. Igualmente, gostaria de saudar a comissão organizadora da Semana do Economista do Corecon Bahia, composta pelas e pelos economistas Elga Dulce, Isabel de Cássia, Reinaldo Sampaio e nosso vice-presidente do Conselho, Gustavo Pessotti. Dando então início à semana, comento que a edição deste ano traz como tema central pensar em economia em tempos de pandemia. A partir de hoje, até sexta-feira, 13 de agosto, teremos uma série de oficinas e painéis debatendo os diversos cenários e impactos da pandemia no mercado de trabalho, na formação profissional e na economia regional e nacional. Hoje teremos o painel Situação Socioeconômica no Brasil pós-pandemia. Para onde caminharemos? Amanhã à tarde teremos a oficina Mercado de Perícia Econômica e o papel do Corecon Bahia. E à noite, o painel O Nordeste Mudou? Avanços recentes e desafios da região. Quarta-feira pela manhã teremos a oficina Os Desafios da Educação Financeira pós-pandemia. E à noite, o painel Realidade e Perspectivas da Economia e do Desenvolvimento da Bahia. Onde estamos e para onde vamos. Quinta-feira, 12 de agosto, teremos pela manhã a oficina Avaliação de Empresas, Valuation, e Análise de Investimentos. E à noite o painel Desafios na Formação dos Economistas em Cenários de Transformação. Sexta-feira, 13 de agosto, teremos à noite o painel O Impacto da Covid no Mercado de Trabalho na Bahia. Para receber em primeira mão os comunicados relativos aos eventos promovidos pelo Corecon Bahia, cadastre-se na lista de distribuição do WhatsApp do Conselho e mantenha-se sempre informado. Por meio dessa lista, também enviamos artigos publicados, versão digital do livro Reflexões de Economistas Baianos e muito mais. O link será disponibilizado por nossa assessoria de comunicação aqui no YouTube. Bom, dando início ao painel, recordando então o tema desta noite é Situação Socioeconômica no Brasil pós-pandemia, para onde caminharemos? Para analisar esse assunto, contaremos com a estimada participação dos economistas Paulo Gala e Paulo Dantas, a quem agradecemos antecipadamente pela presença. Paulo Gala é doutor e mestre em economia pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, onde leciona desde 2002, e coordenou o mestrado profissional em Finanças e Economia de 2008 a 2010. É graduado em Economia pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, FEA-USP. Escreve regularmente para a imprensa local e é autor de diversos livros e artigos sobre economia brasileira, macroeconomia e desenvolvimento econômico. Foi estrategista do Banco Fator entre 2012 e 2014 e foi CEO economista da Fator Administração de Recursos até junho deste ano. O economista Paulo Gala fará a exposição inicial desse painel no decorrer de 40 minutos.
Na sequência, passaremos a palavra para o debatedor e abriremos espaço para perguntas do público. Doutor Paulo, por favor, libere o seu áudio. Olá, boa noite a todos, ou boa tarde, né? Bom dia, dependendo do horário que vocês forem nos assistir. Mas primeiro dizer que é um grande prazer estar aqui para conversar com os senhores hoje, meus colegas economistas da Bahia. Como diz um amigo meu, na Bahia as pessoas não nascem, as pessoas estreiam, né? E agora nas Olimpíadas, então nem se fala, né? Um estado glorioso, né? Eu começaria falando sobre quando a gente olha para o resultado da pandemia na economia brasileira, eu começaria falando sobre a questão das desigualdades e das assimetrias, né? A gente vive hoje um quadro bastante dramático em que a recuperação da economia brasileira, do PIB brasileiro, não foi acompanhada por uma recuperação do emprego. Então, a economia brasileira retomou os níveis de produção pré-pandemia, de janeiro de 2020, mas o mercado de trabalho continua numa situação ainda muito dramática. A gente tem hoje algo como 2 milhões e poucos de pessoas desempregadas, além do que a gente já tinha em janeiro de 2020, no momento em que o desemprego já era muito elevado. Naquela época o desemprego estava na casa de 12,5%, agora está na casa de praticamente 15%, sendo que o desalento, ou seja, o desânimo em procurar emprego é muito maior, a participação das pessoas na força de trabalho é menor. Então, houve uma recuperação no Brasil em termos de atividade econômica e PIB, mas foi uma recuperação muito desigual e muito assimétrica, né? O que a gente viu, na verdade, é que somente os trabalhos mais qualificados e as empresas mais sofisticadas e mais formais que puderam se recuperar, né? Vamos pensar em varejo digital, toda a parte de serviços que podem ser feitos à distância, de advocacia, TI, marketing, design, educação. Aliás, um trabalho recente que eu tive acesso mostra que apenas 25% dos brasileiros no mercado de trabalho foram capazes de fazer home office. 75% das pessoas não pôde fazer home office pela natureza das atividades, pela natureza do trabalho, né? Então, atividades como lojistas, atendente, garçom, motoristas, motoboys, todos os empregos, as atividades ligadas ao setor de turismo, sofreram muito, né? Então, o nível de desemprego hoje tem a ver com essas atividades que são intensivas em trabalho, né? Especialmente trabalho de baixa qualificação e que foram as que mais sofreram com a pandemia, né? Os lockdowns, eles afetaram principalmente as atividades de baixa qualificação, que são, por definição, mais vulneráveis, né? Então, o primeiro registro aqui a se fazer, eu acho, nesse mundo pós-pandemia que a gente enfrenta, é o registro de que a desigualdade no Brasil piorou. A gente já vinha de uma situação ruim de desigualdade e a pandemia teve um efeito de aumentar ainda mais a desigualdade. Então, muito cuidado com essa ideia de recuperação em V, né? Se vocês olharem o dado do PIB, houve de fato uma recuperação em V. Mas se vocês olharem o dado do emprego, não houve uma recuperação em V. E quando a gente abre a estrutura de emprego, ocorre exatamente isso que eu estava explicando. Os empregos que se recuperaram ou que até mesmo aumentaram foram empregos intensivos em qualificação, em trabalho e tarefas sofisticadas. Aqueles de menor qualificação não foram empregos que não se recuperaram ainda, até hoje, né? E é importante ressaltar esse lado da transformação digital, porque uma outra questão para a gente pensar no mundo pós-pandemia é a transformação digital, né? Hoje eu estou aqui conversando com vocês aqui nesse evento do Corecon, estou aqui com vocês na Bahia, mas na verdade não estou na Bahia, estou em São Paulo, né? Antes da pandemia, muito provavelmente eu teria pego o avião e estaria aí com vocês fisicamente, que seria muito, muito mais divertido, porque a gente iria tomar um café, né? Eventualmente até tomar uma cerveja, comer uma moqueca. Mas depois da pandemia, isso mudou completamente, né? Estou fazendo uma brincadeira aqui com o nosso evento, mas o fato é que hoje as pessoas, eu brinco que as pessoas vivem no WhatsApp, né? A transformação digital foi muito, muito acelerada pela pandemia. Coisas que a gente estava habituado a fazer
fisicamente a vida inteira, foram talvez definitivamente mudadas, né, ou serão definitivamente praticadas no ambiente virtual, né? É claro que eventualmente a gente vai voltar para as salas de aula, a gente vai voltar da aula e tudo mais, mas tem muitas atividades, por exemplo, o varejo digital, né? No período da pandemia, as pessoas passaram a comprar coisas pela internet, num volume nunca antes imaginado, né? Alimentos, supermercados, eletrodomésticos, né? Isso provocou uma transformação enorme na economia brasileira, aliás, não só na economia brasileira, como na economia mundial também, que não deve retroceder, que não deve mudar, né? E o ponto que eu estou destacando aqui no início dessa minha apresentação é que a transformação digital, que é algo fantástico, né? Eu nunca imaginei que eu poderia dar uma palestra aqui para vocês hoje na Bahia, amanhã no Rio Grande do Sul, depois de amanhã em Manaus, né? Sem sair aqui do meu escritório, dar aulas como eu dou aula hoje remotamente, tudo que a gente faz, né? De consultas de telemedicina, enfim, houve coisas incríveis que aconteceram na pandemia, se é que a gente pode tirar, né, coisas boas dessa pandemia, que foi catastrófico, mas o que eu estou querendo destacar aqui é o outro lado dessa história, que é o lado da desigualdade, o lado do desemprego e o lado da precarização, né? Então a gente vê hoje que o desemprego continua muito maior para as pessoas que não têm qualificação, e os que conseguem emprego são empregos, na verdade, precarizados, né? Especialmente de motoboys, de entrega, de entregadores, são empregos de muito baixa qualificação, né? E que deixam a desejar em termos de segurança de trabalho, de previdência e tudo mais. Então, um aspecto que é pouco mencionado hoje nesse maravilhoso mundo novo da economia digital, da transformação digital, que foi acelerado pela pandemia, é o aspecto de desigualdade e de assimetria, né? O maravilhoso mundo novo da transformação digital, infelizmente, está produzindo ainda mais desigualdade, ou se quiserem, uma espécie de gentrificação digital, né? Em que as pessoas que têm a possibilidade, a capacidade de trabalhar remotamente usando ferramentas digitais se encontram numa situação ainda mais vantajosa do que estava antes, né? Então esse é o primeiro ponto, o primeiro registro que eu queria fazer aqui sobre o mundo pós-pandemia. É um mundo de transformação digital, é uma transformação digital que veio para ficar, a meu ver, mas é uma transformação digital que traz no seu bojo ainda mais desigualdade, ainda mais assimetrias, e claro, isso não é fatalístico. A gente pode pensar em medidas, pode e deve pensar em medidas para que esse gap seja fechado, para que as pessoas que não foram integradas ainda na economia digital, ou que estejam sendo integradas de maneira desigual e nos trabalhos mais periféricos e mais frágeis, possam ter oportunidade de se integrar de uma maneira mais virtuosa, né? E isso passará necessariamente pelo papel do Estado, mas eu quero falar do papel do Estado um pouquinho mais adiante. Por hora, só queria registrar que essa é a nossa situação hoje e que os chamados mecanismos de mercado tendem a agravar isso, né? A gente tem um desemprego realmente gigantesco no país, acho que a gente está no maior nível de desemprego dos últimos 20 anos, né? E não há sinais de que a economia tenha uma recuperação capaz de criar essas vagas que foram destruídas, sequer, para não dizer as vagas que seriam necessárias para a gente retomar aquele nível de emprego nosso, de desemprego de 6, 7% dos anos de 2012 e 13. Então a gente segue numa situação ainda muito, muito dramática do ponto de vista de atividade econômica, né, no sentido do que seria a atividade necessária para se criar esse volume de vagas de trabalho, né? O segundo ponto que eu queria também ressaltar aqui nessa conversa, também ligado às assimetrias, né? Eu quero centrar toda a minha apresentação no problema das assimetrias e das desigualdades que a gente está observando no Brasil e no mundo, e de como a pandemia agravou essas assimetrias e essas desigualdades, né? Então, o segundo ponto que eu queria destacar são as políticas públicas que os países em desenvolvimento, especialmente em desenvolvimento, mas não só em desenvolvimento, têm feito como resposta à pandemia, né? Quando a gente olha, por exemplo, o plano Biden, por exemplo, o plano dos europeus, por exemplo, o que a China está fazendo, Coreia do Sul está fazendo, a gente vê um pacote enorme de políticas públicas de todo tipo para tentar tirar a economia do buraco
pós-pandêmico, né? Políticas de assistência social. Quando a gente olha o plano Biden, a gente encontra ali programas de auxílio que há muito tempo não se via nos Estados Unidos, para a educação, para a saúde, passando por infraestrutura, né? Finalmente eles chegaram num acordo no Congresso americano para fazer um pacote de $1 trilhão de investimentos em infraestrutura nos Estados Unidos, mesmo com um déficit público muito grande, né? O ano passado o déficit público americano foi na casa de $2 trilhões, né? E, para não dizer dos governos da Ásia, do leste da Ásia, da China, da Coreia do Sul, do Vietnã, que seguem com políticas de estímulo muito fortes, inclusive dos chamados estímulos de política industrial. Essa é uma grande novidade do plano Biden também, de auxílios para o setor industrial americano, especialmente o setor industrial de alta tecnologia, né? A indústria de microchips sendo talvez o maior destaque, né? Uma indústria que está meio que passando por uma espécie de guerra mundial tecnológica, né? Dos microchips que são produzidos em Taiwan, que são necessários para as empresas chinesas continuarem na fronteira tecnológica, que os americanos tentam boicotar e até mesmo trazer de volta para serem produzidos no território americano. Então, as chamadas políticas de ciência e tecnologia e políticas industriais voltaram com muita força nesse mundo pós-pandêmico, né? E isso vale para Estados Unidos, isso vale para a Europa, para Reino Unido, Alemanha, isso vale para a China, isso vale para a Ásia do Leste, que tem feito isso há muito tempo, né? E isso coloca o Brasil também numa posição de muita desigualdade e de muita assimetria, porque a gente vive no momento sob a égide de um governo que não acredita em absolutamente nada que diga respeito à política industrial, à política de ciência e tecnologia. Então, esse nosso gap, essa nossa distância tecnológica em relação ao mundo rico, tende a se agravar ainda mais, né? No momento em que todos os países que já estão na fronteira tecnológica fazem ainda mais política industrial, usam compras de governo, usam medidas de subsídio, de estímulos, de fomento, de bancos públicos para estimular as suas indústrias, eles colocam a indústria brasileira numa posição ainda mais desvantajosa, né? Então vejam que a questão da assimetria também se aplica à situação brasileira em relação ao resto do mundo nesse cenário de pós-pandemia, porque a gente tem, primeiro que a gente recolheu todas as medidas de estímulo, especialmente o auxílio emergencial, que foi a grande medida de apoio que o Brasil fez, até surpreendente, né, muito graças ao trabalho do Congresso, mas ela já foi recolhida, a gente já está numa política de austeridade, de corte de gastos de maneira muito agressiva por conta do teto. A gente está numa política de aperto monetário, o Banco Central brasileiro está acelerando muito a alta de taxas de juros, e a gente está num registro de completo abandono de políticas industriais, de políticas de estímulo, de políticas de fomento. Então a gente vai exatamente na contramão do mundo pós-pandêmico, né? Aliás, acho que é até uma maneira interessante de colocar essa discussão, né, para a gente discutir o Brasil pós-pandemia, né? Na verdade, seria o Brasil na contramão do mundo pós-pandemia, porque o Brasil está adotando uma série de políticas que vão totalmente na contramão de tudo que se faz no mundo rico, né? E até mesmo no mundo emergente, né? Muitos países emergentes seguem adotando políticas de estímulo, políticas industriais. O próprio avanço no combate à pandemia se deveu desde logo ao uso dessas políticas industriais, né? Desde os ventiladores de respiração, né, que é um equipamento fundamental para as pessoas que estão internadas com Covid e que praticamente não eram produzidos em nenhum lugar do mundo, senão China, mas voltaram a ser produzidos em vários países por conta de ações de apoio do Estado, de auxílio do Estado, até mesmo no Brasil, né? No Brasil a gente teve uma ação que foi incrível, com uma empresa fantástica brasileira, que é a WEG, que foi capaz de se articular e se organizar e rapidamente produzir ventiladores de respiração. Países como o Reino Unido desenharam programas de urgência para voltar a produzir os ventiladores de respiração em território britânico, né? Para não dizer das máscaras N95, das luvas, enfim, houve um esforço generalizado de ação de governo, de ação de Estado no mundo pandêmico para combater o Covid, né? E talvez o suprassumo, né, dessas medidas tenha sido as vacinas, né? As vacinas vieram fundamentalmente por conta da ação do Estado, né? Inclusive as vacinas de RNA mensageiro, né, que são as vacinas do tipo
você coloca lá uma mensagem, né? Eu não sou, obviamente, geneticista, mas você coloca lá uma mensagem de RNA para o seu corpo produzir uma proteína equivalente à proteína que tem no vírus, né? Isso ativa o seu sistema imunológico, se deveu a muitas políticas públicas e de desenvolvimento com dinheiro público feito há décadas já atrás, né? Na verdade, parte disso veio do dinheiro do próprio Pentágono, nos Estados Unidos, através da Agência de Desenvolvimento Tecnológico deles, a DARPA, né? A DARPA começou a desenvolver essas ideias de vacinas rápidas por RNA logo depois dos ataques de 11 de setembro. Né? Tinha vários programas em que a DARPA colocou milhões e milhões de dólares para tentar desenvolver respostas rápidas. Eles estavam com muito medo de ataques biológicos. Na época, vocês devem se lembrar do anthrax, por exemplo. Tinha uma série de ameaças terroristas logo depois do 11 de setembro. Né? Então, teve muito dinheiro público colocado ali, e depois, com o estouro da pandemia, muitos desses programas foram acelerados, né? Se a gente olhar a quantidade de recursos que a Moderna recebeu e que a Pfizer recebeu, para não dizer também da Coronavac, da Sputnik, foram todas vacinas feitas a partir de dinheiro público, né? Com uma velocidade incrível, né? Então, tudo isso para reforçar que o uso das políticas industriais voltou à moda no mundo, né? Acho que um dos efeitos da pandemia é o trazer de volta a política industrial, a importância da política industrial no mundo. Ela já vinha sendo resgatada, ou seja, a política industrial é a ideia de que o Estado tem algo a fazer para que haja uma evolução produtiva das empresas, né? Que a evolução produtiva e a sofisticação tecnológica não ocorre simplesmente pelo mercado. É evidente que o mercado tem um papel-chave, né? Ao destacar aqui políticas industriais, eu não estou menosprezando nem diminuindo o papel das empresas e da iniciativa privada. Pelo contrário, o que traz progresso técnico, o que traz avanço tecnológico é uma interação virtuosa entre Estado e mercado, né? Isso vale para as vacinas. As vacinas foram desenvolvidas de maneira fantástica por empresas como a Pfizer, como a Moderna, como a AstraZeneca, a partir de recursos públicos, de demandas públicas, a partir de um risco tomado pelo setor público que muitas vezes o setor privado não quer tomar. Aliás, esse é um tema-chave, eu não quero me perder aqui na discussão do desenvolvimento tecnológico, mas um tema-chave de desenvolvimento tecnológico é quem toma o risco dos grandes saltos de inovação, quem toma o risco disruptivo, né, de tecnologias disruptivas, de colocar dinheiro em algo que pode parecer, a princípio, quase que uma loucura, né? A história do RNA mensageiro, que fez a vacina do Covid, é um desses exemplos, né? Tem uma pesquisadora, acho que da Bulgária, que vinha trabalhando com isso desde os 90, e ela conta a história. Eu acho que eu até escrevi no meu blog, em algum lugar eu posso resgatar essa história. Essa é uma matéria, se não me falha a memória, no New York Times. Ela conta a história de que ela passou os anos 90 inteiro levando essa ideia de uma vacina baseada em RNA mensageiro, e que as empresas farmacêuticas achavam uma loucura completa, né? Falavam, meu Deus do céu, isso aqui nunca vai dar certo, porque o material genético se deprecia rapidamente, porque você precisaria transportar em temperaturas muito geladas, e etc, etc. O fato é que nenhuma empresa privada quis colocar dinheiro nessa ideia de uma vacina a partir de RNA mensageiro, né? Enquanto que depois dos ataques do 11 de setembro, e quando o Estado americano olhou para isso, ele falou, opa, talvez seja o caso da gente colocar um dinheiro aqui, porque vai que dê certo esse negócio, né? Vai que dê certo essa tecnologia, né? Então, a vacina do Covid, ela é fruto, né, desse esforço de estados, né, de governo, de fazer inovações tecnológicas essenciais para a preservação da vida, né? Se articulando, né, com as empresas que tiveram uma super eficiência, uma super capacidade também. Então, esse é um outro registro que eu quero deixar aqui, que o mundo pós-Covid é um mundo de maior assimetria tecnológica, né, especialmente em relação ao Brasil, né, porque os países voltaram a ligar a chave das políticas industriais e das políticas de estímulo, especialmente na Europa, especialmente nos Estados Unidos. A Ásia já vinha fazendo isso, né, que significa colocar bilhões e bilhões e bilhões de dólares de dinheiro público no desenvolvimento tecnológico. Veja o caso do plano Biden em relação a microchips e semicondutores. Eles têm destinado lá mais de 50 bilhões de dólares só para o desenvolvimento da indústria de microchips e semicondutores. A China, então, nem se fala. Eles colocaram um plano de uma década de chegar próximos a $1 trilhão para construir uma indústria de microchips e semicondutores na China que não existe. Aliás, esse é o grande calcanhar de Aquiles da China hoje, é a ausência de uma indústria
robusta de microchips e semicondutores, e vejam as ironias do destino, né? A China hoje tem total dependência de Taiwan, né? Que é um outro país, mas que a China considera seu próprio país, né? E que, portanto, coloca muita tensão ali naquela região, mas o fato é que todos os microchips mais avançados, né, que se chamam os microchips lógicos, né, que são os mais difíceis de se fazer, esses dias eu estava estudando um pouco o tema e descobri que esses microchips e semicondutores, eles são do tamanho do vírus, de um vírus. Imaginem vocês o tamanho do microchip. Como é que você faz uma peça eletroeletrônica de um tamanho de um vírus, né? É disso que se trata a indústria de semicondutores hoje, que, aliás, no mundo pós-pandêmico, e esse é outro ponto aqui que eu ressaltava, com a transformação digital, o planeta Terra inteiro está pendurado nessa indústria de microchips e semicondutores, né? Que muitos se referem, inclusive, a uma tecnologia do tipo ficção científica, que nem parece verdade. As máquinas que foram desenvolvidas com raios ultravioleta, com lasers especiais para fazer o recorte de peças de silício com tamanho microscópico, assim, é um negócio realmente assustador, né? Mas para voltar então no meu tema-chave aqui das assimetrias, os governos levando adiante políticas industriais com muita força, né? A própria FMI lançando papers, né? Elogiando política industrial, algo que eu jamais imaginava ver, The Economist, New York Times, Washington Post, você vê que toda a mídia, toda a imprensa internacional migrou, né, para esse registro de que o uso de políticas industriais é importante para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento de tecnologias, para a sofisticação produtiva e assim por diante, né? Então, isso, infelizmente, causará mais assimetria para o Brasil em relação aos seus pares, seus competidores emergentes e ricos, né? Então, mais um desafio que está colocado na nossa mesa de correr atrás do prejuízo de um mundo em que os estados voltaram a atuar com muita força, com muito peso, com muitos recursos para ajudar as suas próprias economias, para ajudar as suas próprias empresas, né? Então, a moral da história do mundo pós-pandêmico para o Brasil é o quê? É um mundo de maior desigualdade, um mundo de maiores assimetrias, né? É um mundo em que, do ponto de vista do trabalho, né, o Brasil se encontra numa situação ainda mais dramática do que já se encontrava lá atrás. Importante registrar que no final de 2019, início de 2020, a situação do mercado de trabalho brasileiro era muito ruim, e a gente se encontra numa situação ainda mais desvantajosa do ponto de vista da sofisticação tecnológica, do avanço produtivo, né? E tudo isso que eu falei passa necessariamente pelo resgate do papel do Estado no Brasil, né? Basta a gente olhar o que está sendo feito no mundo, né? Não é uma questão de reinventar a roda, né? Que os Estados Unidos está fazendo, que a Alemanha está fazendo, a Europa, a Inglaterra, todos os asiáticos, né? Então, o grande desafio do Brasil é uma espécie de virar a chave intelectual, mental e política, obviamente, porque o governo que está aí teve 55 milhões de votos para não usar todas essas políticas que eu estou mencionando aqui, que o mundo inteiro usa hoje. Então, a sociedade brasileira optou por votar na última eleição pelo não uso de todas essas políticas que eu cito aqui, que o Biden usa, que os europeus usam, os alemães, os japoneses, os coreanos, os chineses, vietnamitas e por aí vai, né? Então, acho que o desafio brasileiro é muito mais um desafio de mudança de mentalidade, mudança de política, né, para que a gente possa usar os instrumentos que a gente tem à mão, porque o que dá mais agonia aqui no Brasil é que o Brasil é talvez hoje um dos países emergentes mais bem posicionados em termos de capacidades estatais já construídas, né? O Brasil ainda tem um BNDES, o Brasil tem uma Petrobras, o Brasil tem um Banco do Brasil, tem uma Caixa Econômica, o Brasil tem um corpo técnico maravilhoso, fantástico nos ministérios. Então, quantos países pobres e emergentes sonham em ter as capacidades estatais, as capacidades de planejamento que o Brasil tem? Então, não é um problema de falta de capacidades no Brasil, é um problema de utilização das capacidades que a gente já tem, né? Então, a gente poderia muito bem articular os órgãos de governo, fazer mudanças no orçamento, por exemplo, acabando com o teto dos gastos, né? O teto dos gastos é hoje talvez uma das regras mais irracionais que a gente tenha tido em toda a história do Brasil, né? A gente poderia fazer mudanças na Constituição, no Congresso, para rearticular nossas forças produtivas, por exemplo, a partir de uma liderança de investimentos públicos, né?
que é o que se faz no mundo inteiro. Os Estados Unidos acabou de aprovar um acordo para fazer investimentos da ordem de $1 trilhão, mesmo tendo um déficit de $2 trilhões no ano passado. Claro que o Brasil não emite dólares, então não estou falando que a gente possa fazer algo tão monumental como se fez nos Estados Unidos, mas entre fazer um programa de $1 trilhão e ter um teto do gasto que não te deixa fazer absolutamente nada, existe uma margem gigantesca, especialmente a margem de ociosidade da economia brasileira. O Brasil opera com uma ociosidade enorme, né? As pessoas querem trabalhar, não encontram emprego, né? Os empresários querem investir, querem fazer coisas, mas não encontram demanda, não encontram vendas, tem as lojas e as fábricas vazias. Então, o problema brasileiro, num certo sentido, é um problema keynesiano clássico, né? Se é que eu posso usar esse termo keynesiano clássico, mas é um problema quintessencialmente keynesiano, que é aquele em que falta demanda por investimentos, falta demanda por trabalho e os trabalhadores querem trabalhar. Então, a gente tem um problema de articular as peças do nosso tabuleiro econômico para que a atividade econômica possa ser retomada, especialmente na direção do trabalho que é mais necessário, né? Porque, voltando à minha conversa ali do começo, o que a pandemia fez foi aumentar a desigualdade em termos de trabalhos qualificados e não qualificados, precários e não precários, e também em termos de estrutura de riqueza, né? Um dos efeitos das políticas de estímulo, especialmente as políticas monetárias, de juros muito baixo, foi provocar um boom imobiliário impressionante, né? Um boom imobiliário e um boom de ativos. As ações americanas estão em máxima histórica, os imóveis americanos estão em máximas históricas, os títulos americanos, o preço dos títulos está em máxima histórica. Então, não só a desigualdade de renda foi agravada nesse mundo pós-pandemia, como a desigualdade de riqueza foi agravada, né? Para quem tinha casa, para quem tinha algum patrimônio, alguma poupança em ações, alguma poupança em títulos, houve um enriquecimento relativo, né? Então, e vejam, eu não estou dizendo aqui que a pandemia está resolvida, tá? Aliás, longe disso, né? A gente está ainda num universo bastante incerto, né? Basta ver a disparada de casos nos Estados Unidos, da variante tipo Delta, com 100 mil novos casos dia. Vejam que os Estados Unidos tinham caído para 10 mil novos casos dia, e multiplicou por 10 para 100 mil novos casos dia. Então, eu não estou com essa minha apresentação aqui, eu não estou querendo dizer que a pandemia está resolvida, né? Só estou querendo fazer reflexões sobre como será esse mundo pós-pandêmico. Então, há um resultado da pandemia de desigualdade de renda, de desigualdade de trabalho, de desigualdade de riqueza, de assimetrias tecnológicas que são agravadas na medida em que o Brasil optou por não usar nenhuma dessas políticas, e inclusive o ano de 2020 é um belo exemplo de como o Brasil tem capacidade de fazer, se ele quiser, se ele tiver uma cabeça, vamos dizer assim, uma mentalidade correta, uma mentalidade alinhada com todas essas ideias do resto do mundo que eu estou trazendo aqui para vocês. Basta ver, por exemplo, que no ano passado o país gastou 300 bilhões de reais de auxílio emergencial. Ora, se não havia dinheiro, como é que o país conseguiu gastar 300 bilhões de reais de auxílio emergencial? O déficit público brasileiro do ano passado foi de 600 bilhões de reais, foi o maior déficit público da história brasileira, em termos nominais, somando a conta de juros, que é de 400 bilhões, foi a $1 trilhão. Então, o dinheiro sempre existe, né? O que falta é capacidade produtiva, né? Podemos argumentar que uma economia em pleno emprego, em plena utilização, com todas as fábricas sendo usadas, o governo não pode fazer injeção de recursos via gasto fiscal ou via estímulo monetário, porque o sistema produtivo não daria conta de produzir e de responder. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil tem uma sociedade gigantesca. Então o governo pode sim criar dinheiro, como aliás ele criou dinheiro no ano passado para pagar o auxílio emergencial. Ele simplesmente depositou na conta das pessoas, né, que sobreviveram graças a isso. A gente está falando de mais de 40 milhões de famílias que receberam o auxílio emergencial, né? Então, o que a gente está vendo no resto do mundo é que essa ideia do fiscalismo, também uma outra maneira de colocar o que eu estou dizendo aqui, o fiscalismo caiu por terra, né? Os países do Ocidente deixaram de ser fiscalistas, né, de abraçar a austeridade fiscal como um bem em si, como a coisa mais importante que uma economia possa fazer, né? É verdade que a China deu um impulsinho nisso, porque a China, com o seu programa monumental de investimentos públicos, né? Vejam que o governo chinês investe 20% do PIB, né,
numa infraestrutura de trens de alta velocidade, de portos, de rodovias, de ferrovias. Quem vê o último aeroporto que foi construído em Pequim, é um negócio glorioso, assim. Se comparar o aeroporto de JFK com o último aeroporto construído em Pequim, é de dar vergonha mesmo, né? Hashtag vergonha alheia, né? É isso que os americanos estão, desculpe, é isso que os americanos estão sentindo. Por isso que eles aprovaram o pacote de $1 trilhão. Então, mais um ponto aqui para a nossa reflexão pós-pandemia, que vem nessa esteira das políticas industriais que estão sendo retomadas, é o fim do fiscalismo, né? Da ideia de que a austeridade fiscal deve ser perseguida a qualquer custo. Com isso, eu não estou dizendo que tem que se fazer uma farra fiscal, não é isso. A administração fiscal tem que ser feita tal que a economia atinja a sua plena capacidade de produção, ou seja, que os trabalhadores possam encontrar empregos e oportunidades para trabalhar, e que a economia não mergulhe num processo inflacionário descontrolado, né, que seria decorrente de uma falta de capacidade produtiva, né, de uma situação também conhecida entre economistas como pleno emprego, né? Então, no mundo pós-pandêmico, está colocada essa questão da volta das políticas industriais e está colocada essa questão da queda do fiscalismo, né, da austeridade a todo custo, né? Então, aumento de desigualdades, explosão de preços de ativos, volta das políticas industriais, queda do fiscalismo, né, no mundo rico, né? Esse eu acho que é mais ou menos o grande panorama que tá colocado hoje para o Brasil e o grande panorama que está colocado no mundo, né? Então, já caminhando aqui para conclusões, para que a gente possa debater e conversar um pouco, ressaltar de novo que o Brasil tem uma ótima notícia e uma péssima notícia. A ótima notícia é que o Brasil tem todas as capacidades técnicas de governo, de planejamento, tecnológicas, para virar essa chave se ele quiser. O Brasil ainda é hoje um dos países mais ricos do mundo emergente, dos pobres e emergentes, se a gente pensar em capacidades tecnológicas, né, o que nossas empresas sabem fazer, o aprendizado produtivo que já houve no Brasil foi muito grande, né? O Brasil ainda é um dos poucos países emergentes do mundo capaz de produzir a grande maioria dos bens industriais existentes no planeta Terra, né? Claro que com o auxílio das multinacionais, né? Muito disso se deve ao parque multinacional que a gente tem instalado aqui, mas o Brasil não conseguiu dar o salto de conquistar o mundo a partir dessa produção doméstica em termos de inserção mundial. Mas o ponto que eu quero fazer é que a gente tem um potencial muito grande no país para usar essas capacidades tecnológicas que existem, né? Então é diferente de tentar um processo de decolagem no Brasil do que tentar um processo de decolagem no sul da África, por exemplo. O Brasil é muito mais avançado, né? Tanto em capacidades produtivas das empresas, quanto em capacidades de Estado. E esse é um ponto que eu queria, para concluir a minha apresentação, eu queria voltar a destacar isso. O Brasil tem capacidades de Estado que são muito, muito importantes. Pensa numa Embrapa, pensa num IBAMA, pensa num INPE, pensa no próprio Banco Central Brasileiro, o BNDES, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa. Ocorre que essas forças brasileiras não têm sido usadas em prol de crescimento e desenvolvimento econômico, né? A gente está tomado por ideias liberais e de austeridade fiscal e de teto do gasto e coisas do tipo que são mesmo uma camisa de força, né? No fundo, o Brasil ele se autocolocou uma camisa de força, né? E com essa camisa de força a gente não vai a lugar algum, né? Então acho que o nosso desafio brasileiro hoje, na minha visão, obviamente, é de tirar essa camisa de força, né? Tirar essas amarras que a gente se autoimpôs, né? Olhando para frente, para a gente poder usar todas essas capacidades que estão aí transbordando no Brasil, né? O Brasil poderia fazer coisas fantásticas se ele rompesse essas amarras, né? Autoimpostas, né? Por ele mesmo autoimpostas, né? Então, tem toda uma longa discussão aqui, que eu acho que não é o caso agora de fazer, do que foi o governo Lula, do que foi o governo Dilma, de como é que isso desagou no impeachment, de como é que isso depois acabou criando um trauma na economia brasileira, na sociedade brasileira, em relação às políticas de Estado. Enfim, tem uma longa discussão a ser feita sobre esse tema, mas o fato é que, no momento, a gente, em tese, tem todas as capacidades que seriam necessárias para nos tirar do buraco, né, do desemprego. Claro que não estou dizendo que a gente vai resolver do dia para a noite, mas para nos tirar dessa situação de desigualdade, de assimetria de renda e riqueza, de desemprego, de volta
de crescimento de fato, né? Então, o que a gente precisaria mesmo é conseguir mudar a chave do nosso pensamento, que nada mais, que na verdade depende de uma mudança de chave política, né? De forças políticas, de ideias políticas que se façam presentes nas eleições, né? Pela via democrática, né? Então, acho que eu vou parar por aqui, porque daí a gente tem tempo para conversar um pouco. Eu acho que o professor Paulo também vai fazer umas considerações e a gente passa para as perguntas também. Obrigado, gente. Excelente. Agradecemos ao economista Paulo Gala e passamos a palavra agora para o economista, conselheiro e ex-presidente do COFECOM e do Corecon Bahia, Dr. Paulo Dantas. Por favor, Dr. Paulo, libere o microfone e tenha a palavra. Ok. Boa noite a todos, todas. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa do Corecon da Bahia em convidar o Paulo Gala para, vamos dizer assim, entre aspas, vir até aqui à Bahia, mesmo que remotamente, para nos brindar com essa palestra. Eu gosto muito quando o sujeito, assim, o debatedor vai agora falar a respeito da fala do palestrante, mas não é bem o caso. Eu não tenho nenhuma ressalva a fazer a tudo quanto o Paulo falou. Achei brilhante, achei que foram brilhantes as suas colocações, mas eu gostaria em primeiro lugar, destacar o comentário que ele faz a respeito das políticas industriais brasileiras e sobre o resgate do papel do Estado no Brasil. E é um troço que esse último detalhe aqui, esse último tópico, o resgate do papel do Estado, é um troço meio que parece que cria uma certa, para dizer o mínimo celeuma, rejeição e coisas do gênero, como se nós não precisássemos do Estado ainda na atividade econômica. Precisamos hoje, não tanto quanto já precisamos, e é bom que as pessoas não esqueçam do papel que o Estado teve logo no período pós-guerra, em que o setor privado era absolutamente incapaz para assumir os grandes projetos que nós tínhamos necessidade na ocasião. Eu quero me referir especialmente à siderurgia, geração de energia. E aí sim o Estado foi, vamos dizer, foi instado, foi convocado para desempenhar esse papel, e no meu modo de ver, que nós que somos economistas, sabemos da história econômica do país e sabemos da importância que o Estado teve na altura. E acredito que, em função do estágio do capitalismo brasileiro, eu acho que o Estado ainda vai ser uma necessidade da qual não se deve nem se afastar dela. Eu falo isso muito, mas muito à vontade mesmo, porque quando participei da gestão do Estado, e estou me referindo aqui ao Estado brasileiro, eu sempre menciono esse aspecto, na altura eu tive a oportunidade de dizer que o Estado da Bahia, no caso específico aqui do Estado da Bahia, teria necessidade de se desfazer de algumas empresas que estavam ainda sob porque desenvolviam atividades próprias, já naquela altura, coisa de 20 anos atrás, desenvolviam atividades próprias da iniciativa privada. Eu estou falando de transporte intermunicipal, eu estou falando de atividades relacionadas com hotéis. O Estado, numa certa altura, precisou interiorizar uma cadeia de hotéis e tomou essa iniciativa, mas a iniciativa deveria, naquela altura, como de fato posteriormente passou a ser feito, de construir os hotéis e passar aquilo para a iniciativa privada, e como de fato fez. Então, eu falo muito à vontade sobre essa questão,
porque, na medida em que acho que é absolutamente necessária a participação do Estado na atividade econômica, e repetindo, especialmente em atividades como a geração de energia, né, também me sinto à vontade para dizer que esse papel ainda hoje, até hoje, se faz necessário em função desse estágio do capitalismo brasileiro. Mas, olha, Paulo, mais uma vez, parabéns por sua palestra, mas eu gostaria de destacar mais um aspecto que você só mencionou de passagem, o papel do Brasil hoje no mundo, né? Do ponto de vista econômico, nós temos as nossas vendas e as nossas vendas, nossas exportações, nós temos uma pauta de exportação que é essencialmente primária, né, composta de produtos primários. A começar pela soja, pelo petróleo, no caso, petróleo, óleos brutos, né, não óleo refinado. Minério de ferro, celulose, milho, carne bovina e carne de frango. Depois é que vem alguns manufaturados. Esse é um dado bem interessante, porque nos demanda alguns aspectos assim bem especiais. Me lembro que no desenvolvimento de uma atividade de consultoria, eu cheguei na Federação da Agricultura aqui na Bahia, também é outro caso que eu sempre gosto de mencionar, e na altura se falava muito sobre o grande feito que tinha ocorrido numa gestão brasileira, no que diz respeito ao comércio internacional, e que estava sendo comemorada assim a abertura do mercado russo para as nossas vendas de carne bovina. E ali na Federação da Agricultura eu tive a oportunidade de levantar uma pergunta que eu praticamente nem concluí a pergunta. Nós brasileiros, ali na altura, a população brasileira já estaria totalmente satisfeita com relação ao consumo de carne bovina? Uma pergunta simples dessa natureza, lá um dos dirigentes da federação disse absolutamente, de maneira nenhuma. E o agravante aí é que nós, além de não atendermos a nossa demanda, aí, por razões aí de renda, evidentemente, ainda vendíamos, acredito que até hoje se vende, o melhor da carne bovina, a carne bovina mais qualificada. Então, nossa pauta é essa, né? E sempre tendo aí como nossos grandes compradores China, Estados Unidos, Holanda, Argentina e Japão. De todo modo, essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. O que há de muito destacado nesse momento é o papel que o Ministério das Relações Exteriores desempenha hoje e desempenhou até pouco tempo, quando tinha à frente lá, vamos dar nome aos bois, o ex-ministro Ernesto Araújo. Eu não tenho nenhum receio de dizer que esse papel foi produto de um trabalho muito mal feito. A nossa trajetória no que diz respeito às relações internacionais, ultimamente, tem sido pautada por uma subserviência à grande nação, né, do ponto de vista econômico, a grande nação mundial, que é os Estados Unidos, e o nosso presidente chega ao ponto de bater continência para a bandeira americana. Talvez até qualquer ser comum pudesse ter essa felicidade, mas para um presidente eu acho que chega, para não ser muito exagerado, mas chega a ser vergonhoso. Então, o Brasil hoje desempenha esse papel absolutamente, no meu modo de ver, um papel absolutamente desqualificado nesse particular. Eu acho que esse é um aspecto da maior importância, porque eu não preciso um grande esforço para dizer e destacar a importância que, no final das contas, essas coisas todas, a venda desses produtos primários representam aí para a economia brasileira. Mas dentro desse contexto de baixíssima inserção, eu diria, política, na política internacional,
voltada basicamente para aquilo que eu acabei de dizer, essa subserviência e essa coisa de voltar todas as nossas baterias do ponto de vista da relação externa para os Estados Unidos. Eu acho, sim, que tem a importância que todos nós sabemos que tem, né? Repetindo, é a maior nação do ponto de vista econômico, sim, isso é verdade, mas também não precisa que a gente desconheça outros mercados, como o que está acontecendo hoje em dia no que diz respeito a essa questão dessas relações internacionais, especialmente no que diz respeito aos aspectos econômicos. Então, eu não tenho muito a falar, a não ser dizer para Paulo da brilhante palestra que ele fez, mas eu me vi assim nessa necessidade de destacar essas questões que dizem respeito ao papel que o Brasil desempenha hoje, tanto na economia como do ponto de vista político. De modo que, presidente Fernandes, era isso que eu tinha para falar. Excelente, muito obrigado, Paulo, pelas considerações. Para quem acompanhou a programação da Semana do Economista de hoje, aguardava também a fala do economista Fernando de Aquino. Infelizmente, por uma questão de saúde de última hora, ele não pôde estar presente, virtualmente falando, então, consequentemente, a gente não pôde participar, ele não pôde participar aqui conosco. Ele, fazendo só comentários gerais, ele é doutor em economia pela UNB e coordenador da Comissão de Política Econômica do COFECOM, analista do Departamento Econômico do Banco Central. Bom, considerando que a gente não pôde contar com a participação dele, eu vou passar agora para as perguntas. Eu já relacionei algumas e fiquem à vontade aqui se por acaso preferirem passar a palavra entre vocês. A primeira delas, trazida aqui pelo economista Gustavo Pessoati. A economia brasileira volta a dar sinais claros de problemas que pareciam estar no passado: baixo crescimento, inflação elevada e forte desigualdade de renda. A pergunta seria: estamos em uma nova década perdida? Podem ficar à vontade. Se a gente olhar os últimos 10 anos, né, de crescimento no Brasil, tirando até 2011, 12, a gente ainda crescia a taxas aceleradas, mas desde 2013 até hoje a gente praticamente não conseguiu mais crescer acima de 1% ao ano nos anos que a gente cresceu, né, para não falar da queda de 3,5% do PIB em 2015 e 2016. Então, a nossa situação, de fato, foi muito dramática nessa última década, e veja que eu estou olhando para trás, eu não estou falando da próxima década, tá? Eu estou fazendo uma avaliação aqui de que os últimos 10 anos, talvez findos ali em 2011, 12, em termos de crescimento mesmo, não houve, né? Então, olhando para trás, eu acho que já dá para quase dizer que a gente teve uma década perdida, com o agravante agora de inflação, né? Porque essa também é uma novidade. A gente está com um crescimento baixo, provavelmente a gente vai retomar o nível do PIB, que eu dizia, do patamar pré-pandemia, mas o desafio é se a gente vai conseguir acelerar para o crescimento de 2%, 3%, 4% ao ano, que é o mínimo que a gente precisaria para fechar esse gap de desigualdades de emprego, né? Pelo menos para recuperar um nível mais próximo de pleno emprego, para não dizer a questão das desigualdades sociais, que aí são um desafio realmente secular, né? Que a gente regrediu bastante nesses últimos 4 anos. Se a gente olhar os Gini, que medem a desigualdade econômica, a gente vai ver que o Brasil piorou muito. O ano passado, então, foi devastador, né? O ano passado foi um ano de explosão de Gini. Então, eu responderia a essa pergunta de duas maneiras. Primeiro, dizendo, olha, olhando para trás, quase que eu diria que foi uma década perdida. Assim. Se a gente colocar a partir de 2013, certamente a gente não teve nada de crescimento consistente, eu diria que a fase, vamos dizer assim, áurea, né, da era Lula e Dilma se encerra em 2013, tá? Agora, olhando para frente, não há nada que nos coloque num cenário fatalista de que a gente terá uma nova década perdida, né? Há um fenômeno inflacionário hoje, mas ele não é brasileiro. É importante dizer que esse fenômeno inflacionário é mundial. Os Estados Unidos hoje está com uma inflação de 5% ao ano,
A China hoje está com uma inflação de quase 6% ao ano, a Europa está com uma inflação de 5% ao ano. Então, o fenômeno inflacionário ele se deveu à pandemia. Aliás, essa pergunta foi muito boa, porque ela me permite destacar mais um aspecto aqui que eu não destaquei devidamente, que é a inflação. A gente está vivendo um período de inflação pós-pandemia, que se deve a rupturas das cadeias produtivas, de empresas que fecharam, de fábricas que fecharam, de cadeias agrícolas que foram interrompidas, né, para não dizer também de fenômenos climáticos, de seca, que tem agravado muito a situação de alta de preços, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos está passando por seca dramáticas, queimadas na Europa. Então, não bastasse toda a complicação do cenário de pandemia, de rupturas de cadeias produtivas, né, e os semicondutores e os chips são também um exemplo disso. Hoje falta chip, falta semicondutor no mundo. Tem fábricas de carros brasileiras que já pararam de produzir muitos carros por falta de chips e semicondutores, né? Então a gente vive um ambiente inflacionário que é devido a essas rupturas de processos produtivos da pandemia, que tende a melhorar no próximo ano, né? Tende a melhorar no próximo ano, mas é mais um desafio que está colocado. Então, o cenário para o Brasil é bastante desafiador, mas eu não quero ter uma conclusão pessimista. Eu acho que a gente tem os elementos na mesa, as capacidades privadas, estatais, de planejamento, de empresas que têm potencial, que possam construir uma baita década à frente. Não tem nada que nos condene a uma década. Só teremos uma década perdida se a gente realmente não conseguir se mobilizar, se articular e usar as ideias corretas e enfim, fazer um pouco do que todo mundo faz hoje, né? Acho que é por aí que eu responderia. Perfeito, excelente. Trazendo aqui na sequência uma segunda pergunta que vai na linha do que está sendo abordado agora, a pergunta feita pelo economista Reinaldo Sampaio. As economias centrais estão com margem de ociosidade elevada e políticas de estímulos à competitividade da sua indústria. Qual o risco do Brasil primarizar aceleradamente sua estrutura produtiva? Na verdade, ele já primarizou, né? Ele já primarizou. Se a gente olhar os dados dos últimos 4 ou 5 anos, houve uma explosão de exportação de produtos primários, né? Eu estava vendo esse dado fechado para 2020, que a gente já tem. Houve um aumento de quase 70 bilhões de dólares por ano de exportação de produtos primários, para um total de exportações de 210 bilhões, 220 bilhões. Né? Então, já há uma primarização muito violenta, né, muito violenta, que seguirá se nada for feito. Mas eu queria aproveitar essa pergunta para dizer uma palavra aqui do que o professor Paulo colocou, que eu acho muito importante, da questão da reprimarização da nossa pauta de exportação. Hoje me mandaram um quadrinho da Olimpíada das Exportações, né? Se você fizesse uma Olimpíada das Exportações, quais medalhas de ouro e prata a gente ia ganhar? E o Brasil, sempre que tem lá soja, milho, carne de frango, carne de boi, o Brasil é sempre ouro, às vezes prata, né? Em termos de produção e exportação. Então, o Brasil já é o campeão mundial do agro. Assim, com exceção dos Estados Unidos, que tem a maior agricultura do mundo, de $1 trilhão, o Brasil talvez seja hoje o player agro mais importante, pelo menos em termos de exportação, né? Se a gente olhar do agropecuária como um todo, né? Soja, carnes de frango, carne bovina e tudo mais, né? Agora, não tem nenhum problema nisso. O problema é a gente achar que só isso é suficiente, né? O problema é achar que a gente poderá empregar 100 milhões de pessoas, reduzir as desigualdades, colocar o mercado de trabalho para andar com base em produtos minerais e agropecuários. Esse é o problema. Vejam, as 5 maiores economias, os 5 maiores PIBs agrícolas do mundo são também as grandes potências industriais. Pensa numa Holanda, num Estados Unidos, numa Espanha, né, numa França. Então não há contradição entre o agronegócio e o setor industrial e o avanço tecnológico. O que há é uma ideia de que o Brasil pode ser o celeiro do mundo e pronto, e isso basta. Esse é o grande drama, né? O Brasil pode e deve ser o celeiro do mundo, mas ele também deverá ser capaz de produzir indústrias e tecnologia doméstica e vender para o mundo tecnologias sofisticadas. O Brasil não poderá se desenvolver apenas com exportação de commodities. Ele precisa exportar commodities
e tecnologia. Não existe desenvolvimento econômico sem exportação de tecnologia. Os franceses têm uma super agricultura, são grandes exportadores de tecnologia. Os holandeses têm uma super agricultura, são grandes exportadores de tecnologia. Os Estados Unidos são grandes exportadores de commodities e de agro e de mineração, e também são grandes exportadores de tecnologia. Então, o desafio do Brasil é superar essa contradição entre o agro e o industrial. Não há contradição, né? Mas é superar, mais do que tudo, a ideia de que seremos o celeiro do mundo e pronto. Já somos o celeiro do mundo, não há a menor dúvida, né? Só que isso não é suficiente. Quando a gente olha os dados brasileiros, a gente vê que a gente está muito longe ainda de ter uma nação desenvolvida, com mais igualdade, com menores injustiças, com mercado de trabalho com oportunidades e assim por diante, né? Então, o que preocupa da primarização é isso, né? Dela ocupar o espaço que faltava ali do desenvolvimento industrial e tecnológico, que é o desafio que está colocado, que sempre teve colocado para o Brasil, né? Excelente. Tinha duas perguntas relacionadas à agricultura, mas eu entendo que já tenha sido contemplado aqui na sua fala de forma bastante abrangente e completa. Então, seguindo para outra pergunta, seria: diante da política macroeconômica do Brasil atualmente, qual o papel que as unidades federativas deveriam adotar, na sua opinião? As unidades federativas, elas estão numa posição muito desigual em relação à União, né? As unidades federativas, elas estão com o orçamento muito pressionado, né, numa situação dramática, né, de gastos com funcionalismo, com uma série de despesas que já estão encomendadas, que já estão herdadas, por assim dizer. Elas não têm a capacidade de emitir dívida pública como a União tem, né? Elas não têm capacidade de fazer políticas de estímulo, de fomento na força que a União tem, né? Agora, uma sugestão que eu acho interessante, que inclusive tem sido levada a cabo no Nordeste, é uma articulação dos estados, das unidades federativas. O consórcio do Nordeste, eu acho que foi um movimento interessantíssimo. Eu acho que a articulação e esse movimento de consórcio de estados pode aumentar muito a força dessas unidades, né, por assim dizer, dos estados, né, porque é possível pensar em políticas públicas para 4, 5, 6 economias estaduais juntas, com PIB muito mais robusto do que se pensadas de maneira isolada, né? Então, muitas vezes, um estado ou outro ele tem pouco a fazer, mas um estado se articulando com seus estados vizinhos, com a sua região, e desenhando medidas, né, de conjuntas, pode fazer muita coisa, né? Então, eu sou realmente um entusiasta desse movimento de consórcios e de soluções criativas, né? Tem estados que têm, por exemplo, ainda bancos de desenvolvimento, né? Sobraram alguns bancos de desenvolvimento, né, que podem ser usados em âmbito regional, né? Me parece que acho que o Banco do Nordeste ainda tem feito projetos nessa direção, enfim. Então eu acho que pode ser uma ideia, né? Não sei. Excelente. Uma próxima pergunta seria aqui do economista Reinaldo Sampaio, nosso querido conselheiro. Ao que o senhor atribui a defesa que a classe empresarial brasileira dá à política de austeridade, sendo ela um impedimento ao desenvolvimento? A política de austeridade, eu acho que ela é fundamentalmente uma política de preservação de riqueza, por assim dizer, né? Eu acho que tem várias leituras que a gente poderia fazer, mas eu acho que talvez a leitura mais fácil de fazer é que a austeridade, ao tentar diminuir o papel do Estado, né, ela tenta evitar a tributação corrente, ela tenta evitar a tributação futura. Você pode sempre fazer o raciocínio de que a ampliação do Estado, de alguma maneira, vai onerar o setor privado, né, pela via da tributação, pela via da colocação de compromissos no setor privado por parte do setor público, né? Então, tende a ser uma política defendida pelos mais ricos, por quem tem mais riqueza, né? Mas, no final do dia, eu acho que isso é uma maneira de se ver, mas não necessariamente as coisas vão se desenrolar dessa maneira, porque se você tem uma política fiscal bem conduzida, com investimento público bem feito, com desenvolvimento tecnológico, com políticas industriais de capacitação acertadas, todo mundo pode enriquecer, né? Então, é muito mais, eu acho que um medo da elite, fazendo de uma maneira meio de caricatura, né, de se preservar em relação à tributação futura,
a ter que pagar mais impostos, né, a ter que direcionar mais recursos para o Estado, uma espécie de conservadorismo fiscal que viria com um conservadorismo de política econômica, né? Mas que não necessariamente se efetiva, né? Porque se a economia deslancha, se a gente volta a ter crescimento, todo mundo pode ganhar, inclusive o Estado arrecada mais, a iniciativa privada fatura mais, lucra mais, emprega mais, os trabalhadores ganham mais, então a política fiscal austera, né, ela acaba sendo uma medida de medo, né, por assim dizer, é quase que um medo, né, de camadas da sociedade que acabam atravancando. Claro que com isso, de novo, eu não sou defensor de uma farra fiscal, eu sou defensor do uso racional das políticas públicas e do gasto público, né? E eu acho que o teto não é um uso racional, né? O teto de gastos, num momento de ociosidade brutal como a gente tem, não é um uso racional dos setores, dos recursos produtivos da economia brasileira. Então, acho que a gente precisa retomar a racionalidade nessa discussão, né? Perfeito. Um outro ponto que trouxeram aqui seria a pergunta do Denisvaldo Rodrigues Santos. Diante da forte presença agroexportadora do Brasil, quais as políticas públicas efetivas seriam efetivas para o avanço industrial? Quando a gente fala de avanço industrial, né, o primeiro ponto a se ter em mente é que o setor industrial ele trabalha com um negócio chamado economia de escala e economia de escopo. Essa é uma característica chave do setor industrial, né? Economia de escala ocorre quando a produção em grandes quantidades fica muito mais barata do que a produção em pequenas quantidades, né? Pode ter várias explicações, mas a mais simples para se entender é pensar num custo fixo diluído, né? Então, uma empresa que fabrica milhares de parafusos, ela tem um custo unitário de produção do parafuso muito menor do que uma empresa que fabrica meia dúzia de parafusos. Bom, se isso é verdade, o setor industrial mundial ele cria situações de muita assimetria e de muita desigualdade, né? Ele cria o que os economistas chamam do fenômeno da concentração industrial. A produção industrial tende a ser concentrada, né? Tudo isso para dizer o seguinte, que a indústria brasileira ela se depara e se defronta com uma indústria mundial muito concentrada. Então a indústria brasileira tem muita desigualdade, tem muita assimetria quando ela vai competir com as gigantes mundiais, né? Só basta citar nomes aqui: BMW, Volkswagen, Siemens, Pfizer, Toyota, Samsung, Hyundai. São essas empresas industriais que as empresas industriais brasileiras têm que bater, têm que competir. Então há uma assimetria gigantesca, né? É importante entender isso na partida. É como você vai lutar boxe, sendo um peso pena, e você tem que derrubar o Mike Tyson. Então, a partir do momento que você entende isso, fica claro que as indústrias de países pobres e emergentes, quando brigam no mercado mundial, em setores que existem economias de escala, brigam a partir de uma condição muito desigual. Eu costumo brincar que elas jogam futebol atacando de um campo aqui de baixo para fazer gol aqui em cima, né? E essa é uma competição inglória. As empresas de países pobres e emergentes muito raramente vão ganhar disputas no mercado mundial. Bom, então estamos fadados ao fracasso? Não. Existe uma maneira de resolver isso. Que maneira é essa? Usar o chamado pacote de políticas industriais. Né? O que são as políticas industriais? Aí tem um rol já clássico. São as políticas industriais que os Estados Unidos usou, que a Inglaterra usou, que a Alemanha usou, que o Japão usou, que a Coreia usou, que a China usou, e são essas já conhecidas. Políticas de subsídios à inovação, tarifas de proteção que têm que ser temporárias, fomento de bancos públicos, compras de governo direcionadas à inovação tecnológica, conteúdo nacional obrigatório. Agora, isso os economistas chamam esse pacote de políticas industriais que auxiliam as empresas emergentes ou nascentes a brigar no mercado mundial, que o Brasil já usou com muita competência no passado, né? Parou de usar. Então, o caminho para a gente retomar esse avanço industrial brasileiro seria usar todo esse pacote de medidas. Agora, com isso eu não quero dizer que se você usar esse pacote, o sucesso está garantido. Tá? Também isso é importante dizer, porque há toda uma discussão hoje entre economistas que estudam a política industrial sobre desenho dessa política industrial, sobre a regulação correta que deve ser feita, porque não basta, não estou dizendo aqui que você precisa fechar a economia, proteger e dar subsídio para os amigos do rei, não é isso. Precisa se pensar num pacote de desenho de políticas industriais que seja capaz de nivelar esse campo de futebol para que as nossas empresas façam o gol lá nos mercados ricos, né? Que está longe de ser uma tarefa fácil e trivial, né? Mas só o ponto que eu queria dizer é que as políticas públicas para o avanço industrial
são essas mesmas aí, as políticas industriais que a gente conhece, né? Excelente. Bom, uma última pergunta aqui que a gente consolidou é do conselheiro economista Alex Gama. É uma visão que já foi contemplada em algumas das suas respostas, mas aqui ela traz o tema a título de provocação, que o que seria necessário em termos de política econômica para que o Brasil volte a crescer? Boa. Não, essa pergunta é ótima, porque ela me permite revisitar um pouquinho o tema que eu falei ali da era Lula e Dilma, que eu acho que é importante, do trauma que foi criado no Brasil, do que eu chamo do trauma de jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? Então a gente teve alguns problemas ali, sem dúvida, né? A gente poderia ficar horas discutindo, eu tenho várias críticas a fazer, a era Lula, a era Dilma, acho que tem vários acertos, mas também críticas e também problemas de corrupção, mas também problemas de Lava-Jato, que não soube separar o joio do trigo e deixou as empresas quebrar, mas também problema de ter deixado a taxa de câmbio se apreciar muito, né, que veio a 1,50, 1,60, atrapalhou demais a indústria, enfim, uma série de críticas que podem ser feitas. Mas o fato é que, depois da era Lula e Dilma, o Estado brasileiro virou uma espécie de geni, do taca-pedra na geni. Então, o Estado brasileiro ele virou uma espécie de criminoso, né? Houve uma criminalização do Estado e até mesmo uma criminalização da política. Isso foi um erro brutal, ao meu ver. Aliás, foi o grande erro da sociedade brasileira, da economia brasileira e da sociedade brasileira. A gente não soube discernir o que se fez de certo e de errado na era Lula. A gente quis simplesmente falar, não, foi tudo errado, o Estado fez um monte de erro, um monte de porcaria, então vamos agora acabar com o Estado, vamos desmontar o Estado, vamos acabar com o BNDES. Veja o BNDES. O BNDES passou por 5 auditorias, não acharam um único caso de irregularidade do BNDES, né? Vejam que o BNDES foi apedrejado nos últimos 3, 4 anos. O BNDES, que é simbólico do pensamento econômico brasileiro, do planejamento econômico, da construção do Brasil, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte: a política econômica que a gente precisa retomar é o quê? Voltar a valorizar o papel do Estado, voltar a valorizar a própria ideia de política econômica, de política industrial, de valorizar nossas instituições públicas, a Petrobras como uma empresa que tem capacidades para fazer desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento econômico no Brasil, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa e assim por diante. Mas por isso que eu estava dizendo, é muito mais uma questão quase que de mentalidade, quanto essas empresas e instituições ainda estão aí, né, do que de falta de capacidades concretas, né? Então, eu acho que no limite o Brasil passou por um trauma que ele precisa se recuperar, né? Ele criminalizou o seu instrumento de ação coletiva, que é o Estado. O Estado é instrumento de ação coletiva. Não existe desenvolvimento econômico sem uma articulação virtuosa entre Estado e mercado, né? O Brasil resolveu jogar pedra no seu Estado e aí está órfão, né? Não tem para onde ir sem o resgate do papel do Estado, e com isso eu não estou dizendo para suprimir o setor privado, a iniciativa privada, pelo contrário, a gente precisa do nosso Estado para catapultar a nossa iniciativa privada, né? É isso que os americanos têm feito, os europeus, os alemães, os chineses, e assim por diante, né? Então, se eu pudesse resumir em uma única ideia, né, eu diria que é o resgate do papel do Estado e da importância do Estado. Excelente. Bom, nesse momento agora partimos aqui para o encerramento do nosso painel de hoje e gostaria de passar a palavra para o palestrante, para o conselheiro Paulo Dantas, para que fizessem as considerações finais a respeito do que abordamos e fique à vontade para ter a palavra. Professor Paulo, por favor. Paulo Tem dois Gala. Paulos agora. Você tem razão. Paulo Gala, por favor, aproveitando, tem a palavra. Não, eu queria agradecer a oportunidade, foi um prazer enorme, assim, agora nesse momento eu lamento que eu não estou aí na Bahia, porque se eu tivesse agora aí, eu ia sair, ia comer uma muqueca, ia respirar esse ar maravilhoso que vocês têm, essa energia fantástica da Bahia, então, nesse momento, realmente, eu estou aqui lamentando de estar na Faria Lima e não aí com vocês, né, mas, de todo modo, eu estou presente aí em espírito, em coração aí, e foi muito legal, né? Agradeço a oportunidade, agradeço o convite, e queria só encerrar convidando todo mundo para fazer essa reflexão que eu estou propondo aqui. Eu não estou propondo a estatização da economia brasileira, eu não estou propondo a privatização da economia brasileira, né? Estou propondo uma reflexão sobre o papel do Estado e sobre o papel do mercado. Aliás, até
concluindo aqui, aproveitando o que o professor Paulo Dantas falou, que eu achei muito interessante, sobre funções do Estado e funções da iniciativa privada. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Por exemplo, não faz sentido um Estado, de repente, ser dono de um hotel, né? Talvez em algum momento ali precisasse para expandir. Então, eu gosto muito dessa ideia, assim, ao Estado o que é do Estado e ao mercado o que é do mercado. Eu acho que a gente precisa ser capaz de fazer essa reflexão no Brasil, não colocar Estado e mercado em choque, em conflito, como um substituindo o outro. Eu acho que os dois têm papéis fundamentais. Eu acho que o Brasil precisa fazer essa reflexão de maneira mais aprofundada para sair de polos ideológicos, de oposições e de polaridades que estão nos fazendo muito mal, né? E com isso eu agradeço novamente o convite. Muito obrigado. Doutor Paulo Dantas, por favor, tenha a palavra das considerações finais. Meu caro presidente Fernando, eu quero mais uma vez parabenizar por sua iniciativa de convidar aqui o ilustre colega Paulo Gala para vir proferir essa palestra, que não poderia ser de outra forma, uma palestra brilhante. Eu não sei se eu estou achando brilhante, até porque o meu pensamento, né, com relação especialmente à questão do papel do Estado, é um entendimento absolutamente semelhante, e isso já reforça bem esse entendimento que eu estou tendo a respeito repetindo essa brilhante palestra que ele fez aqui para nós. Eu não posso deixar de repetir o seguinte: eu acho que o papel que o Estado desempenha hoje no Brasil é um papel que eu entendo como absolutamente consistente com o nível de evolução do capitalismo brasileiro. Nós não vivemos nos Estados Unidos, nós não vivemos na Inglaterra, nós vivemos no Brasil, não é? Com todas as dificuldades que nós, economistas, conhecemos. Mas o que me resta é lhe parabenizar, então, e parabenizar Paulo pela brilhante palestra que ele fez aqui. E com isso aí, eu estou aqui encerrando a minha participação, também lhe agradecendo por essa oportunidade. Muito obrigado, agradeço novamente em nome do Conselho, aos convidados, e aproveito também para agradecer a todos que nos prestigiaram assistindo a essa live. Um agradecimento também especial àqueles que colaboraram com perguntas e reflexões, que aqui eu cito os nomes: Alex Gama, Anderson Teixeira, Denisvaldo Rodrigues dos Santos, Gerson Caetano, Gustavo Pessotti, José Vitor Silva Oliveira e Reinaldo Sampaio. E deixando aqui também um lembrete para que amanhã teremos a oficina Mercado de Perícia Econômica e o papel do Corecon Bahia, e à noite o painel O Nordeste Mudou? Avanços recentes e desafios da região. Então, muito obrigado a todos e a todas, aos convidados, novamente um agradecimento do Conselho, e até amanhã, uma boa noite a todos.